porque nós fizemos várias palestras e na friagem, não na friagem, né, mas em locais que tinha vento, então a minha garganta pifou. Mas felizmente está dando para eu falar um pouquinho. Dá muita satisfação de ter vocês aqui para prestigiar esse livro informativo. Não é um livro técnico, é um livro informativo sobre o que é o mal de Alzheimer. Nós não tivemos a menor pretensão de fazer um livro técnico, de mostrar como é que se processa as células, a mitose das células, as clivagens com defeitos, né, doutor Pedro? Nós não tivemos essa pretensão. Nós quisemos apenas mostrar para todos que o mal de Alzheimer não é esse desespero que está por aí. Por quê? Porque se a gente prevenir, se nós tivermos assim uma condição de vida, não é, doutora Rosa? Assim, vamos dizer assim, se a gente trabalha com a cabeça, vamos trabalhar também com o corpo, com o físico, mostrando para vocês que nosso corpo trabalha em um X. Não é, doutor Vanderlei? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo manda todos os reflexos, ele que comanda o meu lado direito. E o hemisfério direito comanda todo meu lado esquerdo. Meu lado esquerdo. Às vezes a gente pergunta assim, poxa, quando sai uma tomografia ou alguma coisa, o meu AVC foi do lado esquerdo, o que está prejudicando é o meu lado direito. Por causa disso. Mas acontece uma coisa que eu gosto sempre de falar. Os médicos aqui presentes que me desculpem, mas eu não tenho a menor pretensão de tratar o mal de Alzheimer. Apenas dizer a possibilidade que se tem de prevenir. Pelo seguinte, porque o mal de Alzheimer é uma deficiência que ocorre quando as células fazem a mitose. Ou seja, quando elas se dividem, não é assim? Me ajuda aí, Pedro. Quando elas se dividem, pode acontecer uma divisão perfeita e pode acontecer nessa clivagem uma divisão imperfeita. Que acontece o quê? A célula resseca. Vamos dizer assim de uma maneira bem para a gente entender. E a diferença? Todo mundo diz, arteriosclerose é a mesma coisa que mal de Alzheimer. Não é. A arteriosclerose é gordura. Os doutores presentes me ajudem, se puderem. E o Alzheimer é tipo um ressecamento. Agora, eu gosto sempre de dizer, assim, primeiro a parte assim, que a gente fica amedrontado. O Alzheimer, ele é dividido em 3 fases didáticas para podermos entendermos. A fase inicial, que é a fase que começa a perda de memória, começa a se perturbar, não saber direito onde estão as coisas. Mas, gente, isso também, nem tudo, quando isso acontece, em Alzheimer não. Mas eu não vou me meter a isso. A segunda fase é quando começa já a perder o controle do intestino, o controle do rim, certo? E já começa as pessoas a ficarem agressivas, não terem sono e, como é que se diz? E é importante que a gente entenda porque que meu ente querido mais me agride pelo seguinte, porque existe uma coisa chamada um pacto perverso. Aquele a quem nós mais amamos é aquele a quem mais nós agredimos ou cobramos. Então, e a terceira fase, para não nos perdermos, é a fase avançada. É a fase que a pessoa está, como eu digo, de uma maneira bem, assim, bem pesada. É como se o espírito tivesse saído do corpo e o corpo ficasse perambulando.
Porque as pessoas sabem o que é o perambular. É a pessoa andar sem saber o que está fazendo. É o estado do perâmbulo, não é isso, Pedro? É o estado do perâmbulo. E as pessoas na fase avançada vão perdendo, não tem mais controle de urina, não tem mais controle de fezes, não sabe o que acontece ao seu redor, ficam agressivas, ficam em cima da cama. Então, há uma involução do ser humano e uma evolução da doença. É uma divisão assim. Eu evoluo como ser humano e a minha doença evolui enquanto doença. Agora vem um lado assim que eu gosto muito de falar. Não vão dizer por aí que eu disse que o cérebro é uma cebola, pelo amor de Deus. Mas eu gosto muito dessa experiência. Até a Alessi, que foi comigo na penúltima palestra, ela viu, vamos imaginar que o cérebro é uma cebola. Pelo amor de Deus, não digam que eu disse que o cérebro é uma cebola. Vamos imaginar. A cebola tem aquelas capas, certo? Então, aquelas capas são como se fossem conhecimentos, conservas culturais, não é, Marinice? Que nós tanto estudamos em psicodrama, que nós adquirimos no dia a dia. E à medida que essas células, naquela etapa, naquela coisa da cebola, vai se destruindo, então aquela capa fica sem funcionar. E aí acontece o mal de Alzheimer. Agora, para a gente ter uma ideia, é o seguinte, vamos imaginar que nós vamos fechar os olhos, todo mundo, e respirar. E vamos imaginar que nós estamos com um limão. E este limão a gente vai espremer na boca, com gosto, aquele limão. E vamos sentir e perceber o que a gente sente desse limão na nossa boca. Como que é isso? Agora, voltando à sala, vamos sacar dentro da gente qual foi a sensação que a gente teve ao pensar no limão. Estou sentindo azedo aqui. Salivação. Isso é a memorização que nós temos, porque a gente só lembra do que conhece. Então todo mundo já sabe que o limão é azedo. Que o limão, quando a gente bota na boca, trinca os dentes. O que acontece? Quando a pessoa está com mal de Alzheimer, ela perde todo esse conhecimento. Aí vamos dizer assim, mas às vezes lembra. Às vezes pode lembrar, mas na fase avançada não lembra. Ok? Agora é muito importante também, gente, que quem tem o seu paciente ou o seu dono, paciente não, já está nessa palavra, quem tem o seu familiar com mal de Alzheimer, gente, não fiquem 24 horas pensando e tratando o seu ente querido. Tente de alguma maneira ter alguém que você mande treinar ou faça alguma coisa para ele cuidar do seu ente querido. Porque existe uma relação afetiva, emocional, e quem tem pena não cuida. Toda vez que nós temos pena de alguém ou de alguma coisa, a necessidade que nós temos é de oferecer um colo para aquela pessoa. E colo cura. O que cura são informações, explicações. Então, se a gente não pode pagar um cuidador de idoso mesmo, que treine alguém que trabalha conosco, que ensine como que ele deve atuar. Porque, às vezes, a tendência do ser humano, quando o outro vai cair, é agarrar e você. Mas o portador do mal de Alzheimer, que é uma doença etária,
ele fica com fragilidade. Então, na hora que pega, cria hematoma. Na hora que vai virar, ele fica, se ele não tiver cuidado de virar, ele fica com escaras. Então, tem que ser pessoas que saibam o que fazer e como fazer. E também uma coisa que eu tenho observado na minha experiência é o seguinte: o familiar é importante que ele faça, que ele pertença ao grupo de apoio ao familiar do portador do mal de Alzheimer. Porque a sinergia grupal, ou seja, o afeto do grupo, é muito mais importante do que qualquer conhecimento. Haja vista